a paz do Senhor. Amém. Coisa linda, né? Soberano, verdadeiro Deus. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que já ouvimos, pelos louvores. Te agradecemos, Senhor, por esta tarde de nós estarmos reunidos na tua presença. Pai, agora, neste momento, que o teu servo está fazendo uso da tua palavra. Ó Deus, toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor, continua falando com a tua igreja. Fala, Senhor, com cada um de nós. Fala comigo, Senhor, nessa tarde. Eu estou aqui para te ouvir, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. E minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Amém. Jeremias 33, verso 3. Vamos à palavra do Senhor. Estamos diante da presença do nosso Pai, nesta tarde maravilhosa, um banquete muito especial. Já recebi a bênção de Deus aqui neste santuário. Já sentimos a presença maravilhosa do nosso Pai. Todos juntos, leamos Jeremias 33 e o verso 3. Vamos lá? Agora. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e alcançadas. Outra vez. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e alcançadas. A última vez. Já. Graças pela leitura da tua palavra, pedimos, Senhor, a orientação e também a assistência do teu Santo Espírito para falarmos aos teus filhos e às tuas filhas neste lugar, nesta tarde. Obrigado por estarmos aqui nesta comunhão gloriosa, Senhor, e pela tua presença percebida em nosso meio. Fica conosco, que a tua igreja de bom grado receba a tua palavra nesta tarde e que possamos ser renovados, restaurados, edificados pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Todos digam amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Nossa gratidão ao Senhor pela vida dos pastores que aqui estão. Pastor Pedro, que é meu pai, para quem não sabe. Amém, igreja? Pastor Léo, meu amigo. Pastor Walter, Deus abençoe. Os demais pastores que estão aqui neste santuário. A irmã Fátima, Deus abençoe. Continue abençoando a irmã Fátima. Também louvar a Deus pela vida do pastor Kleber, é isso? E a irmã Miriam. E pastor Clementino Barbosa e este ministério maravilhoso da Assembleia de Deus aqui em Guarulhos. Glórias ao Senhor. Eu creio, nós cremos num Deus que responde. 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 Nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Ele responde aos nossos clamores. Olha o que diz Isaías 30:19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. O nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações e os nossos clamores. É por isso que Ele está nesta tarde aqui neste lugar, e é por isso que nós estamos aqui neste lugar adorando o Senhor nosso Deus. Ele responde de uma maneira muito singular e muito especial. Deus tem as suas maneiras especiais, singulares
para responder à oração do seu povo. Sim ou não, igreja? Deus responde através do fogo. Olha que coisa especial. Deus responde através do fogo. Ele responde através de uma ação angelical. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos, Hebreus 1,14, os anjos, eles são espíritos ministradores e eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Deus responde através de uma ação angelical. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Às vezes nós somos assistidos por anjos e nem percebemos. Somos assistidos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então há uma ação divina, angelical, permanentemente. Deus fala através de anjos. Ele falou por ocasião do nascimento do Filho de Deus, quando Jesus veio a este mundo. O anjo Gabriel trouxe a notícia. Eis aí, um Deus que fala. Quando Daniel estava lá na Babilônia, capítulo 9 de Daniel, verso de número 19 e em diante, até o versículo 23 em especial, a Bíblia diz que o anjo Gabriel também chegou para Daniel e disse: olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar ao homem desejado. Amém, igreja? Deus fala, o nosso Deus fala. Diga assim: Deus fala, diga. Diga: Deus responde, diga. O nosso Deus é Deus de resposta. 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 O pastor John Wesley, grande evangelista, o cavaleiro de Deus denominado lá na Inglaterra do século XVIII, ele dizia que Deus não faz uma outra coisa. É claro que é uma força de expressão. Deus não faz uma outra coisa a não ser responder às orações dos seus filhos. Olha que coisa interessante. Então, é claro que Deus faz outras coisas. Deus sustenta o universo, Deus sustenta os luminares, Deus sustenta as estrelas, Deus sustenta a sua criação, Ele sustenta o sistema planetário, Ele sustenta tudo, mas também Ele está atento às orações dos santos para respondê-las. Amém, igreja? Nosso Deus é Deus de resposta. Quando nós ouvimos esta frase: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, isso aqui é fundamento para os nossos clamores. É clamar a Deus. Diga assim: clamar a Deus, hein, igreja? Clamar a Deus não é clamar ao pastor Bittencourt e nem clamar ao pastor Bento, ao pastor Léo ou ao pastor Walter. É clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa firme, 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 Deus tem coisa grande, Deus tem coisa firme. Nós nem sabemos, Senhor da igreja. Deus tem coisas grandes, olha, grandiosas. Deus tem coisas firmes, inabaláveis, porque o seu reino é inabalável, o seu nome é inabalável, quem confia nele é inabalável. Tem coisas firmes, olha, e o texto fala que nós não sabemos, coisas que nós não sabemos, e é verdade. Diga: é verdade, diga. Isso, Deus tem coisa que você não sabe. Diga para o seu irmão: Deus tem coisa que você não sabe. Diga: Deus tem coisa que você não sabe. Deus tem coisa que você não sabe. Deus é glória que você não sabe. Ele tem mistérios profundos e escondidos
Parece que você não está no reino de Deus. Olha, existem dois reinos: o reino do mundo, que é o reino das trevas, o reino aonde o império do mal reside, e existe o reino de Deus, o reino de Deus, aonde a luz reside, aonde Deus controla. Deus controla tudo, mas o governo dele especialmente está no seu reino. O reino de Deus, do ponto de vista exterior, é a igreja dele. O reino de Deus espiritualmente está aqui no meu coração e está no teu coração. Neste reino, o reino de Deus, não é para ter pessimismo, não é para ter negativismo, não é para ter catastrofismo, não é para ter essas coisas. No reino de Deus, quem está no reino de Deus é encorajado, é esperançoso, acredita na palavra, acredita na resposta de Deus. Isso é reino, amém, igreja? Isso é reino. Aqui tem vida, aqui tem luz, aqui tem graça, aqui tem libertação. Isso é reino de Deus. E Ele quer responder nesta tarde para a tua vida e para a sua casa, para a sua parentela. Amém, igreja? Deus responde, e de várias maneiras, de maneira muito singular. Olha, a Bíblia diz, na introdução nós falamos aí nesse esboço que passamos para os irmãos, Israel, ele estava num momento de opressão dos filisteus. As cidades desde Ecrom até Gate haviam sido tomadas. O povo estava sem paz. Capítulo 7 de 1 Samuel. O povo estava sem paz. Era tempo de gemido, tempo de pranto, tempo de lamentação. Sabe o que aconteceu? Deus falou naquela oportunidade. O povo clamou, o povo se converteu. O povo clamou ao Senhor. O profeta de Deus, o juiz do Senhor, sacrificou um cordeiro inteiro ao Senhor, conclamou o povo à santificação, e a Bíblia diz que Deus trovejou nos céus e arrebentou com os filisteus. Amém, igreja? Deus fala, Ele fala através do trovão. Diga forte, Deus fala, diga. Ele fala através do trovão. Diga, Ele fala através do trovão, diga. Quem quer ouvir o trovão de Deus na vida? Quem quer ouvir? Eu quero ouvir o trovão de Deus na vida. Você responde por gentileza, filha. Ele quer ouvir o trovão de Deus na vida. Diga assim, eu quero ouvir, diga. O trovão de Deus na vida. Olha, o trovão ali para Israel foi bênção. Foi temor, encorajamento e vitória, livramento. Para o povo filisteu, para o inimigo de Deus, o trovão daquela oportunidade, a Bíblia diz que Deus aterrou o exército dos filisteus. Não quer dizer que Deus sepultou, que Deus colocou terra sobre eles, não. Quando os filisteus ouviram o trovão de Deus, a trovejada do Senhor, a Bíblia diz que eles entraram em confusão. E é assim que Deus faz. Quando o inimigo se levanta contra você, solta a glória, só glorifica a Deus e espera o trovão de Deus na sua vida. Deus vai trovejar na sua vida, aleluia. Deus vai responder com trovão. E se você não estiver entendendo, não se preocupe não. Se não estiver entendendo a trovoada de Deus na vida, é Deus falando, é Deus respondendo, é Deus trabalhando, é Deus intervindo, é Deus livrando, é Deus realizando. O nosso Deus fala, diga se o nosso Deus fala, diga. Ele fala pela natureza, Ele responde pela sua ação criativa. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e firmamento anunciam as obras de suas mãos. Ele fala através da natureza, Ele fala através das coisas animadas e inanimadas, Ele fala através de um cântico de um pássaro, Ele fala através do rugido das águas, Ele fala pelo louvor de uma criança, Ele fala pelo testemunho de um ancião. Deus fala, Deus responde. O nosso Deus tem ouvido e ouve, Ele tem coração e sente, Ele tem mão e apalpa, Ele tem
interessante, me lembrei agora de um pastor que já está jubilado, o pastor Eugênio Virgínio da Silva. Muitos aqui, irmãos, conhecem. Ele dizia: Bittencourt, Deus, Ele fala, Ele responde da seguinte maneira: Ele responde com um sim de imediato ao teu clamor e ao teu pedido, ou Ele responde não de imediato ao teu clamor e ao teu pedido na hora certa, ou então Ele diz: espera um pouco, estou preparando um grande milagre para o nome do Senhor. Oh glória, em que tempo você está? Você está no tempo do sim de Deus? Continua aguardando. Está no tempo do não de Deus? É porque o que você deseja não coaduna, não compatibiliza com o plano dele na tua vida. Ou você está no espera em Deus. Espera em Deus. Levanta essa mão, eu quero te abençoar com a palavra. Salmos de número 27, 14. Diz a Bíblia: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Deus fala de diversas maneiras. Nós aqui pontuamos 3 ideias para concluirmos a exposição desta tarde. E Deus continua falando conosco. Amém, igreja? O pastor, ele fala através do hino 15 da harpa cristã. Se você não crê, eu creio, é problema seu. Amém, igreja? Mas nós cremos que Deus fala das mais variadas maneiras. Basta que estejamos atentos. Aliás, aqui vai um ensinamento. Quando nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, a expressão mais tremenda e impactante para o judaísmo, para a ortodoxia judaica, para o povo eleito de Deus do Velho Testamento, diz assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único. Esta é a expressão mais impactante do Velho Testamento para a nação de Israel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Esta palavra ouvir no original é shema. Shema significa ouvir com inteligência, ouvir com a capacidade discernidora e ouvir com a predisposição para obedecer. Se você ouvir com inteligência, ouvir com a capacidade de discernir aquela voz que está sendo emitida e ouvir dizendo: Senhor, eu quero ouvir e obedecer, você receberá a graça de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ultimamente o Senhor falou no meu coração de maneira muito forte de que voz. Uma ocasião, um dia eu acordei e a voz veio à minha mente. Que voz você está ouvindo? Qual é a voz que você ouve nos dias atuais? Você sabia que tem vozes hoje nos dias atuais? Tem vozes do homem, não é, que se contrapõem à soberania e à vontade suprema do Senhor. Tem vozes diabólicas. Eu nem vou aqui enumerar para não perdermos tempo mesmo. Vozes diabólicas. O homem fala, o diabo fala, mas tem a voz clara, inteligível, abençoadora do nosso Deus. Os homens têm as suas vozes, o diabo tem as suas vozes, mas Deus só tem uma voz. Eis aqui a voz de Deus, eis aqui a voz do Senhor. É esta voz que nós devemos ouvir. É esta voz que nós devemos ouvir. É esta voz que nós devemos ouvir. Às vezes tem irmão que fala: pastor, Deus não está falando mais comigo, não estou ouvindo mais a voz de Deus. Claro, você não lê a Bíblia, você não vem para a escola dominical, não faz um cursinho bíblico, não se apega às coisas de Deus através das Escrituras, só quer reteté, só quer propor, só quer trabalhar, só quer pular. Isso é maravilhoso, mas precisa ser edificado na glória. Precisa ser edificado na glória. Aleluia! Deus fala
com o seu povo e com a sua igreja. Nós precisamos entender esta verdade. Amém, igreja? Você pode dizer, pastor, qual é a voz de Deus para a minha vida nesta tarde? A voz de Deus para a tua vida nesta tarde, sabe qual é? É de que você está no lugar certo. Esta é a voz de Deus para a tua vida. Você está no caminho certo. Aliás, levante a mão que eu quero te abençoar com a palavra. Isaías 30:21 está escrito, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a voz de Deus para a tua vida. Pastor, diga aí para a minha casa qual é a voz de Deus para a minha casa. Vou dizer, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eis aí a voz de Deus para a tua casa. Amém, igreja? Ah, pastor, qual é a voz de Deus para os meus filhos? A voz de Deus para os teus filhos, Efésios 6:4, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Ah, pastor, eu sou obreiro, eu sou servo de Deus. Qual é a voz de Deus para mim nesta tarde como obreiro? Então vai lá, receba. Ao obreiro, ao servo de Deus, não convém contender, diz o Espírito do Senhor. Tem palavra para todo mundo, tem voz de Deus, tem restauração. Existem 3 ideias que registro aí para nós concluirmos. A primeira, Deus responde mesmo antes de clamarmos. Olha que coisa tremenda, diga forte isso. Diga, Deus responde, diga. Mas fale mais alto, igual o pastor Gilson aqui, diga, vamos lá. Deus responde, diga. Mesmo antes de clamarmos. Imagine se clamarmos. Imagine se Ele responde mesmo antes de clamar. Imaginemos nós se nós clamarmos. Deus responde, diga assim, Deus responde. Mesmo antes de clamarmos. Imaginemos nós se nós clamarmos. Amém, igreja? Deus quer que seu povo clame. É verdade, clame, ore. Existe a chamada oração de gratidão. Isso é maravilhoso. Oração de gratidão, a Bíblia fala. Oração de gratidão, a Bíblia fala. Capítulo 4, verso 5 de Filipenses. Oração com ação de graças, com súplica e ações de graças. É chamada oração de gratidão. Não é oração de petição, não. É oração de gratidão. Porque tem crente que quando ajoelha só pede. Para com isso. Começa a agradecer aquilo que Deus te deu. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Agradece pelo que você é. Agradece pelo que Jesus fez na tua vida. Agradece pelo que recebeu. Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai te conceder coisa que você não imagina. Deus vai te conceder coisa que você não imagina. Oração de gratidão. Oração de gratidão. Mesmo, olha, o Senhor responde, mesmo sem clamarmos. Você sabia? Já teve aquele sentimento que eu tive, não é? Aquele sentimento, Senhor, eu não pedi isso, mas por que é que essa bênção veio? Está certo? É porque Deus sabe. Diga assim, Senhor, eu não pedi isso. Diga. Senhor, eu não pedi. Mas por que é que essa bênção veio? Diga assim, é porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus responde mesmo antes de clamarmos.
versículo 24 de Isaías, tem esta palavra: antes que clame, te responderei. Que Deus maravilhoso, não é? Ele manda a gente buscar na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele manda pedir, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que vai e agrada a Deus. Aleluia! Essa é a regra bíblica. Então descansa no Senhor nesta noite. Dá glória pelo estado em que você se encontra. Pastor, como? O Senhor está mandando eu dar glória? Sim, dá glória. Está no emprego da glória, está desempregado da glória, está na saúde da glória, está na enfermidade da glória. Dá glória a Deus. Na hora certa, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem clamar, Ele responde. Amém, igreja? Agora Ele não responde da maneira que eu e você esperamos e desejamos. Ele responde do modo dele. Diga assim: Ele responde do modo dele. Diga, da vontade dele. Pastor Mel, quando eu vejo 1 João 5,14, 1 João 5,14, está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem que ter confiança. Diga assim: confiança, diga. E esta é a confiança que temos nele. Confiança, é preciso ter confiança. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, pedir alguma coisa, é preciso pedir, confiar, pedir e se submeter à vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a Bíblia diz que ele nos ouve. Oh glória, nos ouve. Uma ocasião uma irmã chegou para mim e disse: pastor, por que é que nós oramos? Por que é que nós oramos? Eu falei: meu Deus, que pergunta, não é? Parece que até uma pergunta simples. Diga, igreja, pergunta simples, diga. Pergunta simples. Diga assim: por que é que nós oramos? Diga. Tem resposta na Bíblia para isso. Mateus 21, 22 está escrito: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Me veio este verso na mente. Eu disse: irmão, sabe por que a gente ora? Porque a gente crê. Se você não cresce, não orava. A gente ora porque crê. Amém, igreja? Por que é que nós oramos? Porque nós cremos. Se pedirdes alguma coisa, diz o texto, não é? Diz o texto: crendo, o recebereis. Louvado seja o Senhor. Deus responde antes de clamarmos. Continua clamando que é melhor. Diga assim: continua clamando que é melhor. Diga. Se Ele responde mesmo sem clamar, vamos continuar clamando. Imagine que a resposta de Deus virá mais ainda. Deus me manda te dizer nesta tarde: você que tem um ano que está orando para o seu filho voltar para a igreja, continua clamando mais um ano. Quem sabe este é o ano da vitória, que Deus vai trazer o seu filho para a sua casa. Você que está orando para Deus salvar toda a sua família e proclamar como Josué proclamou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continua clamando. Deus vai responder na hora certa. Que passo para os irmãos nesta tarde é que Deus responde além do que pedimos ou pensamos. Diga assim: Deus responde. Diga, igreja. Amém. Diga amém. Daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20 está escrito isso. Diz o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus responde além, muito mais
mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu amado, não se assuste não. Se você está pedindo um fusquinha para Jesus e Deus te dá uma BMW, não se assuste não. Você está pedindo uma colocação de emprego, até simples, e Deus escancar uma porta tremenda numa multinacional. Não se assuste não. É Deus realizando a obra, é Deus respondendo. O nosso Deus fala, o nosso Deus responde às reações do santo. Saia daqui hoje convicto, com esta firmeza. Deus responde. Olha, existem promessas, segundo o pastor Mateus Henry, promessas que estão jazendo nos nossos corações, que precisam ser convertidas em orações diante de Deus. Eu quero repetir: Deus, Ele tem promessas tremendas que estão jazendo, estão no nosso coração e que estão esperando. Deus está esperando que nós as convertamos em oração ou orações diante dele. Amém, igreja? Você pode dizer: pastor, eu oro 5, 10, 20 minutos e não tenho mais o que orar. Ora as promessas de Deus. Aliás, diga para o seu irmão: ora as promessas de Deus. Diga isso. Ora as promessas de Deus. Não vai te faltar argumento. Você pode dizer: pastor, promessa de Deus, quais são elas? Oh, meu amado, 33 mil promessas, 35 mil promessas tem no texto sagrado que você pode orar. Transforme as promessas de Deus em oração na sua vida. Como? Senhor, tu disseste na tua palavra que se eu clamar, tu me responde. Eu estou clamando, Senhor. Assuma esta verdade e Deus vai realizar a bênção na sua vida. Quem pode levantar a mão da glória a Jesus por isso? Glória a Deus. Deus responde além do que pedimos ou pensamos. Eu me lembrei agora de um irmão chamado Roberto Stocco. Ele tinha um fusquinha. O irmão Lara conheceu, aliás, até hoje ele conhece. Ele tinha um fusquinha amarelinho que era uma delícia para ele. Ele gostava muito desse fusquinha. E um dia ele parou em frente à igreja e sabe o que aconteceu? Subtraíram, levaram o fusquinha do irmão Roberto. Ele chegou para mim e disse: pastor Bittencourt, e agora? O que é que eu faço? Porque a primeira coisa que acontece na frente, ou na frente do templo, vem avisar o pastor, né? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu digo: aguente aí a palavra do Senhor. Deus tem muito mais para te dar do que isto. Ele pegou aquela palavra, sabe o que aconteceu? E eu disse também para ele: Deus quer que você troque de veículo. É por isso que Ele providenciou o homem alheio para vir buscar o seu fusquinha, que você estava com o coração muito ali nele. Deus quer que você troque de veículo. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois, ele estava com um carrinho novo lá na frente da igreja, dando glória ao nome do Senhor. Levanta a mão que eu quero te abençoar. Mas tem o Senhor quer te dar do que isso. Receba esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Deus responde além do que pedimos ou além do que pensamos. Amém, igreja? Uma coisa que eu quero falar para os irmãos para encerrar. Diga após mim: Deus responde, mesmo antes de clamarmos. Deus responde além daquilo que pedimos ou pensamos. E esta última frase, diga assim: Deus responde se orarmos unanimemente. Diga: se orarmos unanimemente, se orarmos a chamada oração concordante. Livro de Mateus 18, verso 19: se dois ou três, não é se dois ou três concordarem aqui na terra, meu irmão já está ligado lá na glória. Essa é a oração concordante. Capítulo 1, verso 14 de Atos, diz a Bíblia que os cristãos primitivos, eles perseveravam unanimemente em oração. É oração concordante.
Não é briga na oração, nem é briga no palco da oração, é oração concordante. Quando você está orando, o outro do lado, sim, Jesus, abençoa a tua serva, sim, Jesus, eu concordo com a oração da tua serva, sim, Jesus, eu aceito, sim, Jesus, eu concordo, sim, Jesus, diz a palavra, sim, Jesus, diz a tua palavra, sabe o que acontece? Deus realiza um milagre, o nosso Deus responde, amém? Temos que orar. Amém? Temos que orar. Temos que acreditar. Temos que confiar. Porque Deus, Ele responde às orações. Amém? Deus abençoe o pastor Bittencourt nessa tarde. Está bom estar aqui conosco. Né? Ele veio ministrar aqui. Foi no simpósio, pastor. Ele veio ministrar aqui a última vez e eu peguei ele aqui fora e falei, pastor, o senhor prega em ciclo de oração? Ele fala, irmão. Glória a Deus. Porque tem pessoas que tem uns lugares para pregar, né? Se não for, não vai, né? Mas louvado seja Deus, amém? Deus abençoe o Diego, que foi no canal de bênção. Oi, Diego. Glória a Deus. Amém. Cadê o Diego? Diego foi um canal de bênção, o pastor está aqui conosco nessa tarde, né? Ele agendou tudo, teve à frente, graças a Deus, deu tudo certo, amém? Quero louvar a Deus nessa tarde. Pela Lúcia, esteve louvando o nome do Senhor nessa tarde. Eu não vou referir nomes, irmão, porque senão eu posso esquecer de alguém. Mas todos vocês que entrou por essas portas, Deus abençoe, né? Ao pastor Léo, ao pastor Bento, ao pastor Gilson, que está aqui conosco, né? Tem aqui que veio acompanhando o pastor que tem nessa tarde. Deus seja louvado pela sua vida. Que terça-feira que vem a gente completa 21 dias, pastor, desse propósito, amém? A gente vai fechar esses 21 dias e depois a gente vai estar começando outro propósito aí em prol dos adolescentes da mocidade, né? Vai ser férias e nós vamos estar aqui orando em prol dos adolescentes da mocidade. Terça-feira que vem vai estar pregando o pastor Fábio e a irmã Miriam, a esposa do pastor Cléber, vai estar aqui louvando nessa tarde, amém? Glória a Deus. Eu vou passar para o meu esposo, ele vai estar fazendo oração no primeiro termo e está orando também pela família enlutada. A gente esteve ali no sepultamento da irmã Velhinha. A Velhinha tinha 82 anos, partiu do Senhor nessa tarde. E nós vamos estar orando pela família enlutada, que só Deus pode confortar. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, meus irmãos.